Glória a Deus. Aleluia. Tu és santo, poderoso. Gênesis capítulo número 12, o verso número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi feita a um homem e se tornou uma promessa que não coube dentro dele. Mas até hoje ela é verdade. E nós estamos aqui para abençoar todas as famílias. Eu vou estar orando, mas eu gostaria de convidar o pastor Isaías a estar aqui. E eu vou estar fazendo uma coisa que talvez para vocês não tenha importância nenhuma. Mas essa Bíblia é uma edição de 2009, não tem no mercado, não houve uma outra tiragem dessa Bíblia, ela é a única tiragem e eu quero estar passando as mãos do pastor. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe por quê, mas que você que bateu palma, continue orando por nós, para que Deus possa continuar nos abençoando. Convido a todos a estarmos em pé para fazer a oração. Aleluia. Pai querido, Senhor meu Deus, bendito é o teu nome em nosso meio. eternamente. Nós estamos aqui nesta noite para te adorar, Essa é a para exaltar, para agradecer o teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. única verdadeira. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Em nome do Senhor. em nome de Jesus, se preparar está o nosso coração. Fala conosco pelo poder da tua palavra, na espiritualidade do teu Filho, nós te pedimos e A missão dada ao agradecemos. teu ministro. Amém. Amém. Senhor, irmãos, Amém. vou pregar com duas línguas. Oh, glória. Vocês não sabem a história, não sabem o que é. O cara bendito, bater palma, nem sabe o que é bater palma. A Valéria sabe. Ele perguntou para mim aqui: é isso aqui que você queria? Eu falei: que eu queria? Não, eu quero. Eu mandei uma mensagem para o Evaldo, tempo atrás, sobre essa vida. Glória. Porque o pastor Silas Malafaia, ele esteve em Pinda, Moyangaba. Pode até assinou aqui no dedicatório. Esteve em Pinda, Moyangaba, e ele tinha lançado essa Bíblia. Algumas pessoas compraram, o pastor Evaldo comprou e eu também comprei. Não lembro nem quanto nós pagamos. Lembra? R$20. Eu gostei dessa Bíblia por quê? Porque eu estou ficando velho. E ela tem lugar para você anotar o que Deus te dá. Assim como Deus disse para João: escreve o que vê. O que mandou escrever? Eu ia esquecer. E eu já não dei a mente muito boa. E eu tenho uma dessa Bíblia. Grandes revelações. Só que está bem usada, graças a Deus por isso, bem manuseada. Sempre usei ela, mas eu viajei no final do ano
vim de lá no domingo. Acordei 6 horas da manhã, segundo dia que eu estava lá, gravando. E aí, quando eu acordei 6 horas, eu dormi aqui, eu abri a janela do apartamento, que eu olhei a cidade toda alagada. Tinha carro que parecia só hotel. Quando eu olhei para o meu carro, mesma coisa. E a minha Bíblia estava em cima do banco de trás, meu terra, etc. Ela encharcou todinha. Eu tenho até hoje, mas eu tenho que, toda vez que eu vou descolar a Bíblia, eu trouxe ela uma vez, eu tinha uma anotação e ela rasga, que é coluna toda. E eu estou lutando para a Bíblia e não acho. Eu lembrei que eu tinha mandado uma mensagem para ele. Ele ficou quieto, eu falei, acho que ele não gostou, não, deixa eu apagar. Aí eu apaguei, né? E hoje ele me presenteou com essa vida. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Livro do Gênesis. É o tempo que me foi passado. Glória. Capítulo de número 12. Verso de número 3. Eu só vou ler a parte B do versículo. Ficar com a parte B foi o tema que foi passado. Vamos lá, 1, 2, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Última vez. Em ti serão benditas Todas as famílias da terra. Podemos tomar o vosso assento. Não me delongarei muito. Você sabia que esse eu ia Por essa oportunidade, o Eterno me concede, e agradeço a Ele por ter firmado os meus passos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Aleluia. E nós sabemos que este verso, capítulo 12, verso 3, ele tem uma história por trás deste verso, que começa no capítulo 11, precisamente começa clareia no capítulo 11, onde vocês vão ver a história de Abraão, né, filho de Terá, etc. Não vou me ater a isso, mas essa promessa foi feita a Abraão. E o interessante é que Deus ele enxerga lá na frente. Mas Paulo disse que a promessa não coube dentro dele. Ela foi tão grande que não coube dentro dele. E ela se expandiu, pastor Cleverson, a ponto de nós, como família, sermos também abençoados em Abraão. A promessa foi feita para ele, se estendeu até nós, então nossa família também é abençoada, porque a promessa foi feita que em ti serão benditas todas. Você está incluso nesta palavrinha chamada todas. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as vezes que você se sentir que a sua família está sendo amaldiçoada, repreenda, porque existe uma voz profética para a sua família. A sua família não será, abençoada. Às vezes acontece algumas coisas, sai do controle, mas vai ter um porquê. Às vezes é um tratado de Deus. Às vezes Deus está querendo ajustar alguma coisa que está fora, mas a sua família é uma bênção, tá? Então em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que é família?
Família é a união de duas ou mais pessoas. Tá? Família é uma instituição sagrada. Nós tivemos agora há pouco o nosso presbítero Josué, que veio aqui, mas a irmã Esther, minha irmã, muitas vezes, Josué meu cunhado. Então veio aqui e quando ele falou que não tinha filho, deu para vocês observar que os lábios dele tremeu, a voz mudou, porque é uma coisa que aperta o seu coração, né? Aperta o seu peito, porque ele queria ter um filho. E ele usou uma expressão para minha família ficar mais completa. Na verdade, não é a família ficar completa, ele se sentir completo, porque uma família de marido e mulher somente já é uma família completa, tá? Então uma família é a união de duas ou mais pessoas. Então se não tem filho, tá? Mas vivem os dois juntos, então ali constitui uma família. Então a necessidade de ter um filho ou uma filha é para a pessoa se completar. Agora, se tem um filho, dois filhos, uma Cícera, está lá uma Cícera quietinha, herdeira de 10, né, Cícera? E não está nem aí, 10 filhos, né? Amém? Uns têm 10, outros têm 20, tem 30, outros não têm, mas é uma família. Bom, então correndo aqui, 3 tipos de família. Precisamente, existe muito mais, eu não quero me ater a 3 rapidinho, tá? 3 tipos de família. Existe a família matrimonial. Família matrimonial é aquela que é formada pelo matrimônio, pelo casamento. É o caso do exemplo que eu dei agora, o presbítero Josué. Depois nós temos a família informal. A família informal é aquela família que tem uma união estável. Ela não é casada, mas ela vive junto. O fato de não ser casada no cartório não quer dizer que não é uma família. Às vezes a pessoa mora junto, tem alguma dificuldade, não deu ainda para realizar o matrimônio no cartório, mas é uma família. Isso aí não quer dizer que não é uma família. Então a família informal é aquela que tem uma união estável, tá? Depois nós temos a família monoparental. O que é a família monoparental, pastor? É a família composta de uma mãe solteira, um pai solteiro ou alguém que mora em família. Às vezes o pai morreu, separou, não sei, e ali mora a mulher e os seus filhos. Nós temos alguns exemplos até aqui na igreja de pessoas que não têm esposo, mas têm os seus filhos, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Isso é uma família. Tá bom? Depois teria também outros tipos de família, nós aqui somos uma família, etc., mas não quero me ater a isso, tá? Observe que eu queria falar rapidinho sobre os deveres da família. Meu tempo não vai dar para eu falar sobre o dever separado de pai, mulher, tá? E filhos. Mas eu quero falar pelo menos sobre o dever inicial do pai, que é o cabeça. Eu estou ministrando às terças-feiras aqui, o meu assunto é família. Quem esteve no dia que eu ministrei aqui, viu que eu atentei para o lado de família. Então quero convidar a igreja para estar nas terças-feiras. Não sou eu que ministro todas as terças, mas todas as vezes que eu for ministrar, por enquanto meu assunto é família. É o que Deus colocou no meu coração, nós trabalhamos com a família. Quando nós temos outros pastores que estão em cada um com um tema. Terça-feira agora eu vou falar sobre os deveres da mulher. Na terça que eu ministrei, dei uma pincelada sobre o dever da família de uma forma geral. E agora eu quero passar para os irmãos algumas outras coisas que Deus me deu. E vamos lá, tá? Então, deveres da família: dever do pai, dever da mãe e dever dos filhos, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu gostaria, até o microfone sem fio para aí. Isso, doutor Simão, presta ali para o pastor Cleverson, para ele poder me auxiliar ali em alguns versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos ler? Pastor Cleverson, só pode ler para nós, por favor? Gênesis 2 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Deus pegou o homem e pôs aonde? No jardim do Éden. Vamos falar algo? Colocou ele aonde? No jardim do Éden, Para quê? lavrar e guardar.
Responde comigo, para lavrar e guardar. Então Deus já tinha feito Eva? Não. Eva não existia. Tá? Só tinha o homem e os animais, etc. Então Deus pegou o homem, colocou no jardim com duas funções principais: lavrar e guardar a terra, ou seja, o jardim. Isso antes de ter a mulher. Antes de ter a mulher, Deus já deu duas missões para o homem, que é provedor e protetor. Lavrar a terra, porque ele iria cultivar a terra, arar a terra, preparar a terra, cuidar das plantas, ou seja, ele ia ser o provedor daquela terra. E agora ele ia cuidar, ou seja, agora ele é o protetor. Então o homem, ele já tem por natureza, pastor Cleverson, esse dom divino. O homem já tem por natureza esse dom divino de cuidar e proteger. Só que não tem tempo de eu falar sobre a deturpação desse dom que aconteceu no decorrer do tempo, mas com o decorrer do tempo o diabo foi trabalhando. Vamos trabalhar com a originalidade. Para que o homem foi colocado no jardim? Para proteger o jardim e para lavrar, cuidar do jardim. Então vamos para frente. Agora a gente observa que o homem agora com essa função, Deus coloca ele como um cabeça numa família. Deixa eu já dar um salto para 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 2. 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 2. Agora Deus prepara o homem, e o homem agora tem uma capacidade, de guardar a terra, e também lavrar a terra. Agora ele é o provedor e ele é o protetor. Deus vem a Adão ou no homem essa qualificação, e agora Deus, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3 verso 2, e Deus coloca o homem agora como? Lê para nós, por favor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Deus agora pega um homem, assume uma família, e aí Paulo diz em Timóteo capítulo 3 que ele precisa ter algumas qualificações, porque ele se refere ao bispo, mas esse é o dever de todo homem. Não é só porque eu sou obreiro que eu preciso ser marido de uma mulher, não é porque só eu sou obreiro que eu preciso ser hospitaleiro, não é porque eu sou obreiro que eu não posso ser dado ao vinho porque eu sou obreiro, não. Essa é a qualificação de um homem que é líder de uma casa, líder de uma família. Então Deus coloca ele como cabeça. Paulo em Timóteo capítulo 3 verso 2 dá o exemplo para que ele seja exemplo nestas áreas. Por que às vezes nós fracassamos, sucumbimos? Porque às vezes não somos exemplos em umas áreas básicas, às vezes não fazemos o dever de casa, que é o mínimo. E aqui Paulo está exigindo, orientando que nós devemos fazer o dever de casa, fazer as coisas certas. Quando você cumpre isso daí, você vai ter um reconhecimento. Reconhecimento por quem, pastor? Esse reconhecimento de marido não é fora, é em casa. Quem tem que te reconhecer como cabeça não sou eu reconhecer você lá na sua casa, não é o fulano ali reconhecer você lá na sua casa. Quem tem que te reconhecer como cabeça não é o seu vizinho, é a sua esposa, é os seus filhos que precisa te reconhecer como cabeça. Mas para ela ou para eles te reconhecerem como cabeça, você precisa fazer o dever de casa. Ou seja,
Em vez de você falar mal dela, proteja ela, ajude ela a ser melhor, ajude ela a ser uma serva de Deus. Não vou dizer ser uma mulher de Deus, porque Deus não tem mulher, é um termo usado aí de uma forma errônea. Fulano é mulher de Deus, fulano não é mulher de Deus, porque Deus não tem mulher, Deus tem noiva, Deus trabalha com noiva. Agora você tem mulher, então cuide da sua mulher, da sua esposa, proteja ela, certo? Ou seja, sustente ela e Deus continuará te abençoando, tá certo? Então o homem é o cabeça do lar, exemplo em todas as áreas eles devem ter, tá? Quer que os de fora às vezes vejam um papel que a gente nunca assumiu. Como é que eu quero que o meu vizinho veja que eu sou o capim? Na minha casa quem manda sou eu, lá na minha casa a mulher que manda aqui, ele não. Mas será que é isso mesmo? Então quem precisa ver isso aí não é o vizinho, é o meu lar. Dentro do meu lar é que precisa ser visto isso, tá? Porque quando você não assume o seu papel de líder, tá? A sua negligência, olha só, a sua negligência força a mulher a assumir o que não é dela. Quando o marido deixa de ser o provedor, aí ele força a mulher a fazer o que não é missão dela. Não quero dizer que a mulher não pode trabalhar, mas que pode. Ela às vezes trabalha porque quer ajudar o esposo, quer ter o dinheiro dela, tá certo? Mas não que a responsabilidade é dela de sustentar o lar. Biblicamente não é ela a provedora. A provedora é o homem. Tem um ditado que diz que quem casa quer casa, tá certo? Então essa é a responsabilidade do homem. Quando o homem negligencia essa responsabilidade, automaticamente ele força a mulher, tá, a assumir o que não é dela. É diferente da mulher que não tem marido, né? Irmã Vera? É diferente da mulher que não tem esposo, não tem um provedor. Então quem é o provedor da casa? É ela. Aí ela tem que aos pulos, ela tem que trabalhar, tem que administrar direitinho, porque ela ali está no papel, tá, de provedora, tá certo? Por quê? Observe só, por quê? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por que o pai entra com a noiva na igreja e a leva para o noivo no altar? Essa é a regra, essa é a regra. Todo casamento, quem leva a noiva no altar e entrega ao noivo, quem que é? O pai, correto? Quando isso não acontece, quando não tem pai, quando os pais às vezes são separados, moram longe, né? Ou alguma dificuldade aconteceu, ele pega um tio, pega um A, ou B ou C. Mas a norma da situação é o pai pegar a noiva e levar ao altar. Por que é o pai que pega a noiva e leva ao altar e entrega ao noivo? O que é isso? Parceiro e patrão da responsabilidade. É transferência de titularidade, transferência de posse, transferência de responsabilidade, pastor Beto. Às vezes as pessoas ficam tão felizes, tão ansiosas, em ver a noiva chegando, que não está nem aí com esse episódio. Mas isso ali é o pai transferindo para o noivo a responsabilidade. Em outras palavras, até aqui eu criei, até aqui eu protegi, até aqui eu cuidei, até aqui ninguém mexia com ela, porque se mexesse ia ver comigo. Até aqui eu fui aquele protetor, eu fui aquele provedor, tá? Pode ter passado necessidade, mas não morreu de fome. Agora estou entregando para você cuidar dela. Vai dar conta? Podia perguntar, né? No casamento. Mas é essa a situação. O que o pai está querendo dizer com essa atitude é que ele está levando aquela filha e entregando na mão de um homem que precisa ter responsabilidade. Agora, se o homem não trabalha, não gosta de trabalhar, o homem acorda 10 horas. Isso aí eu estou tranquilo nessa mensagem, porque ela serve para a direita
O costume judaico, o primeiro passo para casar não era arrumar a noiva. Vocês podem ler os costumes judaicos lá. Ele tinha que cumprir alguns quesitos. Ele tinha que plantar uma vinha. A vinha, ela demora de 3 a 4 anos para dar. O meu pezinho de uva lá está indo para 4 anos. Agora tem Deus pelos cachinhos. Tinha que construir uma casa. Depois que ele estivesse preparado para casar, aí ele ia arrumar noiva. Hoje está tudo ao contrário. Você arruma noiva e depois é que vai ver o resto. Mas na verdade, quando chegar lá no altar, que o pai for levar a noiva, aí o pai vai chegar com o genro, futuro genro, o noivo, e vai entregar para ele. O que ele está querendo dizer? Cuidei até aqui, rapaz. A partir de hoje você cuida, sustenta e não deixa faltar nada em casa. Amém? Amém. Amém aí, João? Dá um amém aí. É assim que funciona. Nós precisamos entender isso, certo? Então observe só. Autoritário ou autoridade? O fato de eu falar que o homem é o cabeça, às vezes as pessoas confundem as duas palavrinhas, autoritário e autoridade. A expressão autoritário, o homem autoritário dentro de casa, ele é um homem ditador, ele é um homem dominador. Não foi para isso que Deus chamou o homem. Então vocês que estão aí pretendendo um casamento, eu vou casar, mas só que quando eu casar vai ter que ser do jeito que eu quero. Não foi para isso que Deus chamou. Não foi, esse não é o cabeça que Deus colocou, tá? Porque o autoritário, ele é dominador. Usa a roupa que eu quero, sai a hora que eu quero, tem horário para chegar, porque a pessoa é um dominador. Eu tenho conhecido pessoas que pegaram, baixaram, não tem um aplicativo, tá? Tem aplicativo que você acompanha o zap da pessoa, tá? A pessoa baixa o aplicativo lá e tudo que acontecer no zap da pessoa, meu velho, a pessoa está acompanhando aqui as conversas. Tem pessoa que é tão doentio na vida matrimonial, que ele faz essas coisas, ele acompanha o zap, e qualquer coisinha errada cria um problema, e às vezes dá quase separação. Ou seja, a mulher não é uma disjuntora, a mulher não é uma companheira, ela é uma escrava, ela está dominada por um homem que tomou posse dela. Isso, Deus não aprova isso, não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou para você ter uma família abençoada, para a sua família ser para a glória do Senhor Jesus. Deus chamou você para ser exemplo para outras famílias. Quantas famílias que, estou falando para a gente evangélica, que os vizinhos, se fossem gravar as Bíblias, até palavrões, que família que é essa? Né, pastor Claudinei? Que família evangélica que é essa? Que às vezes as pessoas ouvem um homem dentro de casa, parece um ditador, parece um Hitler. Deus não chamou para isso. A Bíblia diz que tudo que vós quereis que alguém vos faça, fazeis vós primeiro. A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que nós precisamos de ter sabedoria nessa situação, para a gente poder ser um exemplo. Então, quando a gente olha esses tipos de situações, a gente se preocupa. Autoritário é um ditador, é um dominador. Deus não quer que o seu lar seja assim. Deus te deu autoridade. E o que é autoridade, pastor? É eu pegar pela mão e vamos, vai ter que não. Autoridade é o líder que dá direção. Deus, quando te colocou como cabeça, é porque você é um líder que vai dar direção. Aleluia. Na hora da dificuldade você precisa ter a direção. Na hora do problema você precisa
direção. E o interessante é que se eu não entendo isso, eu negligencio isso. E aí Deus vai cobrar de mim. Porque a responsabilidade não é do meu vizinho, é minha. Ah? Então o líder, na direção, a autoridade, diz sobre uma liderança espiritual. Você precisa entender quando o diabo está minando a sua casa. Você precisa, a Bíblia diz que enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Orar é bom, jejuar é bom, consagrar é bom, mas fica de olho aberto. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. A Bíblia fala sobre a mulher que perdeu a dracma. Onde que ela perdeu a dracma? Ela perdeu lá atrás. E ela só descobriu que perdeu a dracma quando ela precisou dela. Aí daí um tempo, se você não vigiar, você vai acordar e cadê seus filhos? Aí está tudo longe do Evangelho, longe de Deus. Por quê? Porque perdeu a dracma lá atrás. Então você precisa ser um líder espiritual. Você precisa ser um porta-voz de Deus dentro da tua casa. Não deixa o diabo trabalhar na vida dos seus filhos. Ah, pastor, mas meu filho está rebelde, acorda à noite. Vai lá, estenda a mão sobre ele, repreenda o demônio e diga: Deus, eu não aceito o meu lar desta forma, porque o meu lar é o Senhor Jesus. Foi para isso que Deus te colocou lá. Não é para você ver as coisas saindo pelo vão do dedo. Não é para você ver as coisas indo de água abaixo e você aí, sem tomar uma atitude. Deus conta com você, meu irmão. Nunca é tarde para se recomeçar. Por enquanto eu estou pregando para os homens. Quer dizer para você que Deus te colocou lá dentro porque Ele acreditou em você. Deus te deu uma família porque Ele acreditou em você. Deus te deu uma casa porque Ele acreditou que você tem condição de ser o sacerdote daquela casa. Quem está me entendendo, levante a mãozinha assim, ó, e dá um glória a Deus. Quem está me entendendo? Porque se eu não entender, aí eu vou nadar no seco e morrer na praia. Se eu não entender, aí na hora da dificuldade, pastor Beto, eu jogo a culpa na mulher. Na hora do problema, aí perde a família, aí joga a culpa na mulher, joga a culpa no filho, aí joga a culpa no pastor, joga a culpa em A e B ou C. Irmão, Deus quer restituir, Deus quer fortalecer, Deus quer unir, Deus quer repreender o demônio que está atuando na casa, na sua casa. Deus quer repreender o mal que está investindo pesado. Pastor, é que o senhor não sabe a minha luta. Eu não sei a sua luta, mas o meu Deus sabe. Eu não sei o seu problema, mas tem um Deus que sabe. E Ele está aqui nesta noite para dizer para você: eu tenho um projeto ainda na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Nós lemos Timóteo o quê? 3:2. Então vamos ver 1 Timóteo 4:16. Dever do esposo. 1 Timóteo 4:16. O que está escrito aí? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tenha cuidado. De ti mesmo. De ti Fala mesmo de ti mesmo. e da doutrina. Mas primeiro, por parte. Tenha cuidado. De ti mesmo E depois, da doutrina. qual que vem primeiro? Eu. Qual que vem primeiro? Ti mesmo. Cuida de você primeiro. Adianta você cuidar muito da doutrina, esquecer de cuidar de você. Não tenha cuidado de ti mesmo. Meu tempo já foi. 8h14, 8h15. Eu ia para 8 horas. Mas eu queria falar só sobre ter cuidado de ti mesmo. Rapidinho. Não vai dar fala dessa. Mas tenha cuidado de ti mesmo. Cuidar de você. Como pastor? Cuidar de você fisicamente, espiritualmente e psiquicamente. Tenha cuidado
Essa é a ordem correta. Tenha cuidado de ti mesmo, repitam comigo. Fisicamente. Fisicamente. Porque aqui serve também para as mulheres. Tenha cuidado de ti mesmo. Primeiro. Segundo. Espiritualmente. Psiquicamente, mentalmente. E terceiro. Vocês já esqueceram. Vamos lá. Fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Fale comigo. Fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Tá? Guarde isso, isso é muito importante. Então eu preciso cuidar de mim fisicamente. Essa fisicamente abrange o meu interior e o meu exterior. O interior vai falar da minha saúde física. Eu queria estar no ponto de casal agora. Saúde física. A saúde física, ela vai abranger a sua saúde física. Deixa eu ver como eu posso me expressar aqui. Como? A saúde física está relacionada tanto a você trabalhar, ter disposição para trabalhar, disposição para defender a esposa, a família, disposição para proteger a esposa e a família, disposição para alimentar a esposa e a família, tanto na área conjugal, tá? Quanto na área natural, que é o alimento. Então você precisa cuidar de você para você ter aptidão física, porque senão a idade vai chegando, o cansaço vai chegando e você começa a abandonar, desculpa a expressão, vai virando padre, assim como muitas mulheres vai virando freira. Quem está me entendendo, diga amém. Então tem que tomar cuidado nessas áreas, porque se você não tomar cuidado nessa área, o diabo vai entrar. E se o diabo entrar, ele faz uma borracha na sua família, e Deus não quer isso. Deus te chamou para você ser também líder nessas áreas. Então você precisa entender que Deus te chamou para você sustentar a sua esposa. Ame a sua esposa, seja amante da sua esposa, tanto na área sentimental como na área sexual, em todas as áreas. Você precisa ser o líder nessa área para sua esposa, porque se você não for o líder nessa área, o diabo prepara alguém para ser. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, não tem nada que ninguém está, nossa, o pastor, não, você pegar a criança, dá um show nisso nos crentes. Essas coisas não são faladas em muitas igrejas. Nós cometemos muito erro, porque essas coisas deixaram só para os pais ensinar, mas a igreja precisa mostrar que existe um aniversário, e o alvo do aniversário é a família. Ele quer acabar com a família, porque quando ele acaba com a família, ele acaba com uma parte da igreja, e a sua família está blindada, a sua família pertence ao Senhor, a sua família vai herdar o céu. Aleluia! Então você precisa se despertar nessa área, tá certo? Cuide de você fisicamente, esteticamente. Cuide do seu design. Falei difícil? Cuide do seu design. Não fica tão caro. Estética. Não fica nada. Faz o básico. Estética. A mulher vai, a Adriana demora 1h30, 2 horas na manicure. Só na manicure. Forte, Brasil. Tá certo que eu acho que o Herbert nem vê como é que fica. Vou ver. Porque o homem é assim, né? O homem não observa muito. Mas a mulher, ela às vezes se cuida um pouco mais. E o homem às vezes fica todo desmantelado, todo deixado. Cabelo dá para fazer trança. Cuide de você, você tem uma esposa, você tem uma família. Quando você sai, você representa o corpo de Cristo, você representa ela.
Ó, está descachimbado. Que nem o esposo da missionária Valéria, nossa, velho, né? Que nem o esposo da missionária Valéria, nossa, como está acabado. Então cuide, se cuide, tenha cuidado de ti mesmo, faça o dever de casa, dá um jeitinho, entendeu? Eu costumo dizer que quando o presente às vezes não é muito bom, a gente capricha na embalagem, né? Marcos Luciano falou isso, é verdade. A gente já está bem velho, está bem fraco e tal, dá um jeitinho, guarda pelo menos, né? Dá uma ajeitadinha no cabelo, né? E tal, e para poder se apresentar bem. Acho que não estou falando nada demais, não estou falando o que a Bíblia nos ensina e nos orienta. Então nós precisamos nos atentar para isso, precisamos tomar cuidado com essas áreas, porque quando a gente toma cuidado com essas áreas, a gente é bem sucedido, tá? A gente é bem sucedido. E às vezes eu fico feliz depois de morrer com as pessoas e falo, não fica velho, não, eu sei que é brincadeira dele, eu sei que eu estou enchendo a paciência, mas a gente procura pelo menos se cuidar um pouquinho, precisa, tá certo? Então tenha cuidado de ti mesmo, o tempo já foi, tá? Tenha cuidado de ti mesmo, fisicamente, esteticamente, psiquicamente, mentalmente, irmão. Você precisa cuidar de você psiquicamente. 1 Pedro, abre aí, 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 8. Vamos ler aí, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Tem que ir lá. Só a primeira parte. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, sede sóbrio e vigia, porque o adversário anda ao derredor, procurando a quem? Qualquer um. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ter anel no dedo, pode ter diploma, pode ser o melhor profissional. O diabo está ao derredor, procurando a quem ele pode tragar. E a Bíblia diz: sede sóbrio. O que é ser sóbrio? O que é ser sóbrio? Moderado no uso de bebida. Ser sadio mentalmente. Sóbrio, você vai procurar a tradução para sóbrio, você vai encontrar uma palavrinha simples: aquele que não está bêbado, Isso aí. aquele que está com o juízo perfeito, aquele que sabe o que fala, aquele que sabe o que pensa, aquele que sabe onde olha, aquele que sabe o que Deus quer, aquele que sabe as promessas que Deus tem na minha vida e na vida da minha família. Então seja inteligente. Se Deus te colocou no meio de uma família evangélica, é porque tem um projeto de você no meio da família evangélica. Se Deus te colocou numa família abençoada, é porque Deus quer te abençoar. Se Deus te colocou numa família desmantelada, é porque Deus quer que você restaure essa família. Mas não negligencie o chamado de Deus, porque Deus te colocou no lugar, porque Ele quer te usar naquele lugar. Deus te colocou nesta família, porque tem um projeto na sua família. Então seja inteligente, seja sóbrio, seja lúcido. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Eu sinto que famílias serão diferenciadas após essa mensagem. Não é porque eu estou pregando, não, é porque Deus me deu essa mensagem para você. Mas se não vê, Deus não fala com quem não está. Deus está falando com você porque você está. Deus está falando comigo porque eu estou. Então Deus te trouxe aqui para você ouvir a voz de Deus. Vamos dar uma pausa aqui. Então cuida de você mentalmente, seja sóbrio. Cuide de você espiritualmente. Vou ler duas referências só e vou parar, só uma. Colossenses 3:1. Cuide de você espiritualmente. Colossenses capítulo 3, verso 1. Eu vou marcar aqui onde eu estou parando. E terça-feira, quem vai ministrar sou eu. Eu vou dar continuidade a esta palavra para a família, que Deus me deu esta palavra. Então não falte, venha, traga sua esposa, traga sua família, amém? Lê para nós aí Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aleluia. Portanto, se já ressuscitou, porque tem gente que não ressuscitou com Cristo ainda, está morto. Mas se já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que estão em cima, aleluia, porque o que está em
e supera